Bom, pois bem, voltamos à sessão após o intervalo e retornamos à pauta. Item 228, relatoria do conselheiro Leonardo Vespagano Gonçalves, contribuinte EKR Ramos Comércio de Peças Mecânicas Limitada. Não vai haver citação oral, então, por gentileza, conselheiro, um breve relato e o voto. Por favor, confirme o recebimento do voto, Wilson e Júnior, e os demais, o meu voto já está na pauta. Confirmado aqui. Confirmado. Está aberto. Trata-se de recurso voluntário, faço acordo da RJ, né, que decidiu manter a exclusão da recorrente do Simples Nacional, devido a débitos sem exigência suspensa junto à Fazenda Nacional. A recorrente foi excluída do Simples Nacional por ato declaratório, né, de 17.10.848/2015, a partir de 1 de janeiro de 2016. Tá? Tais débitos encontram-se inscritos em dívida ativa e estão sendo exigidos pela Procuradoria da Fazenda Nacional. Vou passar o voto. Esses processos, esses 5 ao todo, né, eles são idênticos aos que a gente julgou. A única diferença é que aqui as empresas já faziam parte do Simples Nacional e elas foram excluídas do Simples devido à constatação pela Fazenda Nacional dos débitos. Né? Então, Pagano, então não é idêntico ao anterior, né? É idêntico a outros que nós julgamos. O anterior é uma situação diferente de inclusão, mas tinha débito, não pode ser incluído. Aqui é exclusão realmente, é isso? O outro foi a Fazenda negou o pedido de inclusão ao Simples. Sim. E esse aqui, a única diferença do outro que nós julgamos é que esse já estava no Simples. E foi excluído. Alô? Oi? E foi excluído do Simples. E foi excluído devido a débitos. Perfeito. Pode ir ao voto. Com a matéria dos autos trata apenas da exclusão da recorrente do Simples Nacional e os argumentos de defesa são apenas relativos ao parcelamento e pagamento dos débitos tributários junto à Fazenda Nacional, então que antes de confirmar o acordo recorrido, devemos esclarecer se realmente a recorrente pagou os débitos que a fiscalização entendeu não estarem suspensos. Tá? Os débitos que foram excluídos no ADR, a recorrente... aqui acontece o seguinte, eu vou de forma bem resumida, presidente, porque a gente não vai nem entrar na discussão se o processo suspende ou não. Aqui a recorrente não apresentou nenhuma prova de que ela havia quitado os débitos, tá, indicados no ato de exclusão. Aqui não, então, assim, eu não vejo outra saída a não ser manter o ato de exclusão, porque em momento algum, nem durante o processo, nem depois, nem antes do processo, ela apresentou os comprovantes de pagamento dos débitos que não se encontravam com exigibilidade suspensa, tá? Então, eu estou mantendo o ato declaratório e negando o provimento ao recurso. Proposta do relator, então, é negar provimento. Alguém discorda? Não. Colhendo os votos, Marco Rogério. Acompanhe, presidente. Conselheiro Evandro. Acompanhe o relator. Juliano. Microfone. Com o relator. Wilson, microfone. Acompanhe o relator, presidente. Paula. Com o relator. Luciano. Acompanhe o relator. Também acompanho, por unanimidade, negado o provimento. Próximo item da pauta, item 229, Ed-Art Sistemas Limitada, relatoria também do Conselho do Pagano, por favor. É exatamente igual ao anterior, tá? É a exclusão do Simples Nacional devido à constatação de débitos sem exigibilidade suspensa junto à Fazenda Nacional. Aqui não tem inscrição em dívida ativa, mas para a resolução do voto não faz diferença. Tá, então a situação é a mesma, as mesmas situações fáticas de direito. Isso. Você também está propondo negar provimento. Uhum. Alguém discorda? Se alguém se discorda, se manifesta, caso contrário, entendo que é unânime. Unânime, negado o provimento. O próximo item, 230. Contribuinte Andréia de Fátima Moreira, ME. Pagano. Já está disponibilizado, eu estou só abrindo o arquivo em Word aqui, por favor. Tá.
Sim, é a mesma coisa do outro, tá? A exigibilidade suspensa, junto à Fazenda, existia um crédito cuja exigibilidade não estava suspensa, né? Junto à Fazenda Nacional, ela foi excluída do Simples Nacional por meio de ato declaratório. Vou passar o voto para verificar, que lá eu verifico se teve ou não pagamento, onde eu vou constatar aqui. Perfeito. Também não existe pagamento nem durante o processo administrativo. Então, aqui nesse sentido, eu também estou mantendo o recurso voluntário, tá? Mantendo o ato de exclusão e negando o provimento do recurso voluntário. Mesma situação dos anteriores, alguém discorda? Se caso contrário, eu entendo como unânime. Então, por unanimidade, negado o provimento ao recurso voluntário, item 230, Andréia de Fátima Moreira, ME. Item 231, ainda relatoria do conselheiro Leonardo Vespagano, S2M, Atividades Desportivas Limitada. Desculpa, só um minuto. Eu estou vendo aqui, conselheiro Leonardo, que a contribuinte está alegando que houve pagamento e parcelamento, com exceção de alguns outros débitos. Só para confirmar, então não foram realizados mesmo, ela não anexou os comprovantes, é isso? Não anexou. Tá bom. Ok. Satisfeita, conselheiro? Sim, obrigada. Item 231, S2M, Atividades Desportivas. Conselheiro Pagano. Já está na base? Vamos lá. Também é a mesma coisa. É um termo de indeferimento, só que aqui é um termo de indeferimento de exclusão do Simples Nacional da recorrente, né? Devido à constatação de débitos sem exigibilidade suspensa do mês de 11 de 2015. Então, aqui é exatamente igual ao primeiro que nós vimos, tá? Em relação, ela foi impedida de aderir, né, de entrar no Simples Nacional, devido à constatação de débitos cuja exigibilidade não se encontrava suspensa no mês 11 de 2015. Então, você está propondo também negar provimento? Manter o Não. Não, deixa eu ver. É que eu estou escrevendo aqui, por isso que eu estou perguntando. Deixa eu chegar até o voto, presidente, que Leia seu voto aí. Um minutinho que a folha aqui o meu arquivo do Word está lento. Como a matéria dos autos trata apenas o inferimento do pedido da recorrente de inclusão no Simples, os argumentos de defesa são apenas relativos ao pagamento dos débitos tributários, entendo que a solução da LIDE trata estritamente da análise da prova do pagamento. O débito do mês 11 de 2015, que ocasionou o impedimento da inclusão da recorrente ao Simples Nacional, está descrito no termo de indeferimento de folhas 9. A recorrente acostou ao recurso voluntário, folha 5969, que na verdade é a folha 11 do arquivo digital, comprovante de arrecadação no valor de 4.612,93, competência 11 de 2015, apontada no termo de indeferimento como aberto, ou seja, sem a suspensão da exigibilidade, que foi pago, né, no dia 23 de 2 de 2016. Desta forma, tendo em vista que a recorrente apresentou prova consistente que comprova os pagamentos dos débitos que o termo de indeferimento de inclusão do Simples Nacional apontou como abertos, entendo que o acordo deve ser reformado. Vejamos. Aqui a tese exatamente que eu apresentei na primeira vez, né, no primeiro processo. Tá? Eu preciso ler os dispositivos novamente ou posso ir direto para o voto? Não precisa ler, não, só quero relembrar. O primeiro processo que você cita é o Centro Educacional Argolo e Marques Limitado, que nós votamos antes do intervalo, é isso? Exatamente. Tá bom. Naquele caso, você dava provimento por entender que mesmo pagando posteriormente, poderia voltar ao Simples. É essa a situação, é isso? Isso, deixa eu só terminar de ler, presidente, para entender se eu considerei totalmente os pagamentos, para terminar de novo, tá? Complementando meu raciocínio, entendo que o artigo 39, parágrafo 4º da Lei Complementar 123 de 2006, que concede a possibilidade de oferecimento de manifestação de conformidade ou pagamento da débito a partir da data da intimação,
suspende os efeitos do termo de intimação de diferimento do Simples Nacional durante todo o curso do processo administrativo e, por consequência lógica, estende o prazo para a regularização de pendência até o término do referido processo. Assim, mesmo que a recorrente tenha pago apenas em 23 de 2016 o débito, a arrecadação ocorreu durante o processo administrativo em epígrafe que suspendeu o efeito do termo de deferimento do Simples Nacional, devendo o acórdão ser reformado e o termo de deferimento da opção do Simples Nacional ser cancelado. Eu estou conhecendo do recurso e dando provimento a recurso voluntário, devido ao pagamento durante o transcurso do processo, do débito, presidente. É como eu voto. Alguém quer se manifestar rapidinho? Eu olhei aqui, presidente, a controvérsia aqui é um pouco similar ao primeiro processo, tá? Eu olhei os autos aqui e o contribuinte foi inobstado de aderir ao Simples em 26, a opção dele foi 26 de janeiro de 2016, por conta de uma pendência de R$ 4.612, que era referente a novembro de 2015. Aí ele queria aderir para o Simples em 2016 em diante. Aí a DRJ negou, só que ele pagou antes mesmo da manifestação dele esse pagamento, só que ele pagou em fevereiro de 2016, depois da opção, da tentativa de opção. Marco, ele é um pagamento... Espera um pouquinho, Paula. Um momentinho. É um pagamento extemporâneo, ou seja, ele fez a opção em 26 de janeiro, era para ter preenchido os requisitos daquele momento, e ele tinha uma pendência de novembro de 2015 que ele pagou só em 26 de fevereiro. Por isso que o sistema rejeitou, porque naquele 26 de janeiro de 2016 ele não preenchia os requisitos, ele tinha um débito em aberto. Esse de 4.612. Exatamente. O DARF está aqui, eu olhei a data de arrecadação do DARF, ela é de fevereiro de 2016. Fala, Paulo. Não, é porque eu estou vendo aqui um comprovante de arrecadação nesse mesmo valor de R$ 4.612,93, com multa de R$ 922,59. Olha a data de arrecadação, Paula. Está aqui a data do vencimento 21/12, o comprovante foi emitido em 28/3. A data de arrecadação está lá em cima, nas primeiras linhas lá do... A data é 23/2 de 2016. Exato. 23/2 de 2016. Extemporâneo, então. Pessoal. Eu tinha. Um de cada vez. Então seria extemporâneo, pelo que o Marco está dizendo, e o pagano está confirmando, é isso, Paulo? Na verdade, ele passou dos 30 dias, né? Ele pagou no mês seguinte, presidente. Perfeito, entendi. Não, só para delimitar bem aí quais são as datas, para não ter dúvida. Então, a data seria 26 de janeiro e a data... Desculpa, 23/2, isso mesmo, Marco. Tá. Bom, então seria extemporâneo. Dentro desse contexto, no ponto de vista, exatamente como no processo anterior, que nós julgamos daquela escola, né? Centro educacional, não teria sido atendido, os requisitos não teriam sido atendidos no momento da opção. É isso? Ok? Marco, Rogério. Presidente, já pela manifestação anterior, no dia 26 de 1, quando ele fez a adesão, a tentativa de adesão ao Simples, 6 de 1 de 2016, ele não preencheu os requisitos, ele tinha um débito em aberto. Então, o pagamento posterior não convalidaria essa opção, então eu divirjo do nobre relator para negar provimento. Levanto. Microfone. Acompanha a divergência. Júnior. Divergência. Conselheiro Wilson. Acompanha a divergência, presidente. Paula. Eu acho que existe um prazo na lei de 30 dias para efetuar o pagamento, gente. Eu só estou tentando aqui ver qual é. Paula, perdão. O prazo está estipulado no parágrafo 2º do artigo 16 da Lei Complementar 123 de 2006 e no artigo 6º da Resolução do Conselho Gestor do Simples Nacional 94 de 2011, tá? E em termos do processo administrativo, né, tem mais um prazo de 30 dias que é composto no artigo 39, parágrafo 4º da Lei Complementar 123 de 2006. Então é o seguinte, se ele fez a opção em janeiro de 2016, que foi em 26 de janeiro, e ele pagou o débito de 23 do 2, dentro do prazo processual, né? Ele está. Vista em mesa para discutir esse assunto depois. Próximo voto. Vista em mesa. Próximo processo.
Depois retornamos a esse processo, para análise de dados que exigem análise, tem que olhar. Próximo processo, nesse caso, vista em mesa. Limpa telha. Como? Limpa telha, né? Próximo processo é a relatoria da conselheira Paula, limpa telhas. Eu mandei, Júnior e Wilson, o novo eu mandei primeiro para vocês, era uma minuta que ela não estava acabada, então eu já mandei a final para vocês, tá? De qualquer forma, não vai fazer muita diferença, porque tem uma preliminar de mérito que a gente vai ter que avaliar primeiro. Okay. É um processo de exclusão do Simples também, deixa eu só abrir aqui, por haver débitos em aberto do contribuinte. Esse caso, apesar de ter uma preliminar de mérito, ele tem uma peculiaridade importante, porque o contribuinte, dentro do prazo que ele tem para regularizar os débitos, ele emitiu os DARFs, e um dos DARFs foi emitido, inclusive, pelo CICALC, que é um programa da Receita Federal, mas sem os juros de atraso. E por isso, então, ele foi excluído, porque faltou aí um valor de 26, um valor bem pequeno, que seria desses juros. O contribuinte está alegando que, como ele usou a própria ferramenta da Receita para gerar esse DARF, ela não pode ser penalizada, porque ele acreditava que os valores tinham sido pagos. Mas antes de eu entrar nesse mérito e depois explicar um pouco melhor, existe uma questão da tempestividade do próprio recurso, que a gente precisa avaliar. Então, eu vou já para o voto, a folha 4. Preliminarmente, verifica-se que a recorrente foi intimada por meio de AR em 9/9/2013, para a ciência do acórdão proferido pela 13ª turma da DRJ do Rio de Janeiro, conforme cópia do aviso abaixo. Aí eu colo aí, olha, ele foi intimado via AR em 9/9. Não obstante o prazo de 30 dias corridos a partir da data do recebimento do AR para interpor recurso voluntário contra a decisão proferida, nos termos do artigo 33 e artigo 5º, ambos do decreto 70.235/72, o recurso só foi interposto em 10/10/2013, um dia depois do prazo. Conforme os dispositivos supracitados, o prazo de 30 dias para a interposição do recurso voluntário previsto na legislação, ele é contínuo, ou seja, sem qualquer interrupção em sábados, domingos ou feriados, e tem início no dia seguinte ao de intimação, encerrando-se no dia do vencimento. Dessa forma, tendo sido intimado em 9 de setembro de 2013, o início do prazo deu-se em 10/9/2013, terça-feira, e findou-se em 9/10/2013, quarta-feira. Como a interposição do recurso foi realizada apenas em 10 de outubro, tem-se que ele é intempestivo. Nesse contexto, há de se não conhecer o recurso voluntário. Conselheira Paula, Pois não. Deixa eu ver se eu entendi. Você não aplica a regra do prazo processual, né? Você está aplicando a regra da lei específica. Do processo administrativo fiscal. Do processo administrativo fiscal, você verificou se existia feriado ao fim de semana, no dia da publicação e no dia da extinção do prazo? O 9/10, né, outubro, não tem. Verifiquei. Com pesar aqui, porque até... Essa colocação veio tiro dos autos. Não, é uma discussão interessante, estou só dizendo que o mérito seria uma discussão interessante. Veja bem, eu estou tentando abrir aqui, mas não dá tempo de ver tudo correndo assim. Você disse que terminou numa terça-feira e ia para quarta, é isso? Isso no março não seria carnaval, não? Olhou bem isso? Em setembro. Setembro. Setembro, desculpa, você era março. Então, setembro. Setembro. Eu conferi aqui os dias já, presidente. Então, não tem feriado, não tem nada, né? Feriado nacional não, né? Que cidade é isso? Qual é a cidade do contribuinte? Foi no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Bom, então a Paula é a pessoa mais indicada para dizer se era feriado. Então, já que ela reside lá. Então, acho que não há dúvida quanto a isso. Alguém tem alguma dúvida? Júlia, voltou? Não, até porque se fosse feriado... Júlia, você está congelado e tem imagem. Tá. Até porque se fosse feriado municipal também, ele tinha que justificar, né? Claro. Você está com duas imagens aí, Júlia. Uma congelada e a outra ao vivo.
Ué, é porque o meu desligou, eu até mandei para vocês, parecia que eu saí da reunião, deve ser problema com a minha internet. Deve ser sua, mas tudo bem. Então vamos à votação. Marco Rogério. A proposta inicial dele é não conhecer do recurso. Não conhecer do recurso. Por intempestivo. Conselheiro Pagano. Correlatora. Conselheiro Evandro. Deu uma olhada aqui no processo, vou com a relatora, acompanho a relatora. Conselheira Júlia, voltou? Pronto. Voltou, Júlia. Conselheiro, você vota com a relatora ou diverge? Com a relatora. Conselheiro Wilson. Com a relatora, presidente. Conselheiro Luciano. Com a relatora. Também com a relatora, intempestivo, não conhecido o recurso. Prosseguindo, esse é o item 232. 233 continua na relatoria da conselheira Paula. 233, Alice Maria Berti. Esse também é um processo que o objeto é a exclusão do Simples dessa empresa, mas por prática de descaminho. E eu vou já partir para o voto, porque o voto esclarece as questões fáticas. Eu queria pedir à conselheira que aqueles aspectos do voto que já são de conhecimento, você pode ultrapassar, tá? Vai direto ao ponto central. Sim. Okay? Bom, então, esse caso é tempestivo e a recorrente foi excluída do Simples Nacional por meio do ato declaratório de 22 de julho de 2015 e que ele foi excluído a partir de 1º de fevereiro de 2012 com impedimento à opção nos anos calendários de 2013 a 215 em razão da comercialização de mercadorias objeto de descaminho, cigarro. Preliminarmente, a recorrente requer a nulidade do auto de infração, que culminou com a expedição do ADE 663 de 2015 e a sua consequente exclusão do Simples Nacional, alegando ter tido seu direito de defesa cerceado por falta de indicação dos dispositivos legais infringidos e a falta de subsunção do fato praticado à norma apontada como violada. Sobre essa questão, as alegações da recorrente não merecem acolhida. Em primeiro lugar, ressalta-se que o auto de infração em comento aponta expressamente os fatos imputados à recorrente em seu enquadramento legal, estando devidamente fundamentado. Eu colo aí o auto de infração que explica a infração cometida. É também preciso salientar que a recorrente deixou de impugnar o auto de infração, por meio do qual foram apreendidas as mercadorias objeto de descaminho, tendo precluído seu direito de fazê-lo por decurso de prazo. Por isso, presumem-se verdadeiras as imputações realizadas no auto de infração não impugnado, ou seja, parte-se da premissa de que, de fato, a mercadoria apreendida é objeto de descaminho. Nessa linha, faz-se necessário esclarecer que o presente processo administrativo fiscal tem como objeto apenas a exclusão da recorrente do regime de tributação do Simples Nacional, e está ancorado no despacho decisório número 415 de 2015 e no ato declaratório 63 de 2015. Com efeito, verifica-se que o ADE aponta com clareza o dispositivo legal que o fundamenta, como se verifica. Eu colo aí trecho do ADE que fala sobre a exclusão do Simples por a contribuinte ter praticado o crime de descaminho. Por esse motivo, voto por negar provimento à preliminar de nulidade suscitada. Eu não sei se vocês querem votar a preliminar ou eu posso ir adiante. Pode caminhar. Tá. Quanto ao mérito, alega a recorrente não ser possível a retroatividade dos efeitos da exclusão do Simples Nacional a partir de 1/2 de 2012, quando o ADE foi emitido apenas em 2015 por violação ao artigo 106 do CPM. No entanto, tal alegação também não merece prosperar. É que a produção de efeitos da exclusão do Simples a partir do próprio mês em que incorrida a hipótese de comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou descaminho e a vedação de nova opção pelo regime benéfico pelos 3 anos seguintes está expressamente prevista no parágrafo 1º do artigo 29 da Lei Complementar 123, ou 123 de 2006. Da mesma forma, a resolução CGSN número 140 de 2018, que regulamenta a exclusão prevista na Lei Complementar 123, estabelece em seu artigo 84, inciso 4º, a linha F, que a exclusão do Simples Nacional de empresa que comercializar a mercadoria objeto de descaminho, como no presente caso, se dará a partir do próprio mês em que ocorreu o fato.
É importante frisar, no entanto, que embora os efeitos da exclusão do Simples comecem a viger a partir do próprio mês em que incorrida a hipótese de comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou descaminho, o parágrafo 5º do artigo 83 da Resolução CGSM número 140 de 2018 estabelece que tais efeitos ficam suspensos até a definitividade da decisão administrativa desfavorável. Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de se pronunciar sobre a possibilidade da retroatividade dos efeitos da exclusão do Simples em hipóteses similares, ao julgar o RESP 1124-507 de Minas Gerais por de recursos repetitivos, e eu transcrevo a ementa da decisão. Em que pese o precedente não tratar exatamente dos casos de exclusão do Simples em virtude da comercialização de mercadorias objeto de descaminho, prevista no artigo 29, inciso 7º, parágrafo 1º da Lei Complementar 123 de 2006, o racional da decisão aplica-se também ao caso em tela. Quanto à possibilidade de aplicação do princípio da insignificância para afastar a exclusão do Simples em razão da recorrente ter incorrido na hipótese prevista daquele inciso dispositivo da legislação, faz-se necessário esclarecer que não há previsão legal ou regimental que permita à autoridade administrativa ou a esse Conselho Administrativo Fiscal afastar a aplicação da lei tributária no caso. Dessa forma, também não cabe a esse Conselho Administrativo de Recursos Fiscais avaliar a constitucionalidade da lei tributária nos termos da súmula CARF número 2, de observância obrigatória a esse tribunal, por força do artigo 45, inciso 6º do anexo 2 do regimento interno do CARF, não cabendo qualquer discricionariedade em sua aplicação. Diante de todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário. Algum comentário? Não. Ao voto. Marco Rogério. Acompanho. Está congelado, marcou. Conselheiro Pagano. Acompanho. Conselheiro Evandro. Acompanho a relatora. Conselheira Júnior. Com a relatora. Conselheiro Wilson. Acompanho a relatora, presidente. Luciano. Acompanho a relatora. Também acompanho por unanimidade negado provimento ao recurso, pelos motivos expostos no voto da conselheira. Continuando ainda da relatoria da conselheira Paula. Item 2, 3, 4, Pig Iron Service Limitada. Acho que é isso. Tá? Conselheira Paula, por favor, o relato e o voto. Sim, esse também é um caso de exclusão do Simples Nacional, mas em virtude da fiscalização ter entendido que a contribuinte exercia atividade vedada ao regime do Simples. Eu vou partir para o voto, que eu esclareço alguns pontos fáticos, e aqui tem umas questões de prova que a gente vai ter que avaliar. Nesse caso, o recurso é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade, então eu conheço. Conforme relatado, a recorrente foi excluída do Simples por meio do ato declaratório 117 de 2019, a partir de 1º de janeiro de 2002, em razão do exercício de atividades vedadas, no caso, serviços de cessão de mão de obra, nos termos do inciso 12, a linha F do artigo 9º da Lei 9.317/96. A recorrente, por sua vez, alega que sua atividade não preenche os requisitos que caracterizam tal atividade, indicando que não coloca seus empregados à disposição dos contratantes, que são siderúrgicas, e que os próprios sócios da recorrente também prestam serviços oferecidos, o que comprovaria a falta de subordinação dos empregados da recorrente aos tomadores de serviço. Os contratos firmados entre a recorrente e os tomadores de seus serviços reforçam a independência da recorrente para executar os serviços contratados. O serviço prestado ele é eventual, que ocorre somente quando o ferro gusa, que é o caso da atividade da recorrente, é transportado para os portos no Espírito Santo, o que afastaria a hipótese de que a atividade trata de cessão ou locação de mão de obra. E há a decisão da Justiça Federal do Espírito Santo, que afastou a retenção de 11% prevista no artigo 31 da Lei 8.212 de 91, do valor bruto das notas fiscais ou faturas referentes ao serviço por ela prestado. E por que a recorrente está dizendo isso? Porque as questões fáticas que levaram a fiscalização a entender que a contribuinte prestava serviços de cessão de mão de obra, elas teriam fundamento, primeiro,
que algumas notas fiscais da recorrente tinham destaque e do recolhimento de 11% de INSS sobre o valor da nota, que configuraria que ela estaria prestando serviços de cessão ou locação de mão de obra. Depois, afastou também esses contratos, porque a própria recorrente dizia no começo que eram contratações informais, então ela desconsiderou os contratos apresentados pela contribuinte sob esse argumento. Bom, eu vou dizer aqui, na DRJ, porém, ela manteve a exclusão do Simples Nacional sob os seguintes fundamentos. O contrato social da recorrente dispõe que seu objeto é o controle, acompanhamento e supervisão de embarque, desembarque e descarga de produtos siderúrgicos, granéis, sólidos e líquidos e cargas em geral, e a prestação de serviços de carregamento e descarregamento de navios. Aqui eu faço uma consideração que a primeira exclusão do Simples da contribuinte foi que ela foi enquadrada nesse serviço de carregamento e descarregamento de navios. Mas nesse caso, já se afastou essa possibilidade, tá? Só para a gente não discutir esse caso anterior. E aí, por isso é que depois ela foi excluída novamente, teve um outro ADE para excluí-la por cessão, por prestar atividade de cessão de mão de obra. Que o reconhecimento pela recorrente de que presta serviços de cessão de mão de obra, porque ela teria declarado que a Pig Iron, através de seus sócios empregados, apenas acompanha a movimentação da carga e em momento algum transporta a mesma. A responsabilidade da Pig Iron é a de verificar se chega a quantidade correta de ferro gusa nos vagões e se são acondicionados nos outros vagões sem serem misturados nos pátios e fiscalizam se vão para o destino correto. Outra evidência que a DRJ teria apontado no acórdão é que as notas fiscais emitidas pela recorrente corroboram a atividade da interessada ao descrever os serviços prestados como acompanhamento de embarque e controle de estoque. Uma outra evidência é que o fato de ter recolhido voluntariamente a contribuição previdenciária prevista no artigo 31 da Lei 8.202 de 91 revela a sua natureza de empresa de cessão de mão de obra. E a decisão proferida pelo Judiciário é que determinou o não recolhimento dessa alíquota de 11%, nos termos do artigo 31 da lei anterior, da referida, ela não tratou da natureza da atividade exercida pela recorrente. Trata-se, portanto, de questão meramente probatória, na qual se discute se a atividade prestada pela recorrente pode ser, de fato, caracterizada como a de prestação de serviços de locação e cessão de mão de obra. A definição de serviços de cessão de mão de obra, ela está prevista no parágrafo 3º do artigo 31 da Lei 8.212 de 91. Está aí o artigo. Segundo a própria decisão recorrida, o parecer COSIT número 69 de 99, que examinou a vedação, a opção pelo Simples de empresas que prestam serviços de locação de mão de obra, também definiu a referida atividade. E aí eu coloco a definição da atividade. No mesmo sentido, a Instrução Normativa 971 de 2009 estabelece detalhadamente os elementos objetivos que caracterizam essa atividade, que é a disposição da empresa contratante em suas dependências ou nas de terceiros, de trabalhadores que realizem serviços contínuos, relacionados ou não com a atividade fim, quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação, inclusive por meio de trabalho temporário. Então, as atividades de cessão de mão de obra são aquelas que apresentam as seguintes características. 1. A colocação pela empresa cedente de trabalhadores à disposição da empresa tomadora de serviços, ou seja, a subordinação de tais profissionais à empresa tomadora de serviços. 2. A realização de serviços pelos trabalhadores cedidos nas dependências da tomadora de serviços ou na de terceiro, quer dizer, fora das dependências da contribuinte. E 3. Que tais serviços sejam prestados de forma contínua. Pois bem, avaliando o objeto do contrato social da recorrente, com devido respeito à interpretação dada pelo julgado Uracó, não vislumbro que a atividade de controle, acompanhamento e supervisão de embarque, desembarque e descarga de produtos siderúrgicos, granéis, sólidos e líquidos e cargas em geral, enseja claramente a natureza de prestação de serviço de cessão de mão de obra. É perfeitamente possível e até preferível a atividade realizada que os serviços ofertados pela recorrente sejam prestados para as contratantes por profissionais aleatórios e diversos.
Ademais, a atividade realizada não demanda a individualização do prestador de serviço e tampouco a fiscalização de sua execução, uma vez que o serviço prestado é justamente o de controle, acompanhamento e supervisão. Verifica-se, portanto, a ausência do elemento da subordinação nesse caso. Na mesma linha, também não verifico nenhuma evidência que possa atestar a natureza de empresa de cessão de mão de obra extraída da declaração da recorrente, aquela declaração que eu já li anteriormente. É importante também ressaltar o teor da súmula CARF 134, que dispõe: a simples existência no contrato social de atividade vedada ao Simples Federal não resulta na exclusão do contribuinte, sendo necessária que a fiscalização comprove a efetiva execução de tal atividade. Assim, a devida comprovação da atividade realizada é condição fundamental para que se proceda com a exclusão do contribuinte do regime de tributação pelo Simples. Apreciando o conteúdo das notas fiscais emitidas pela recorrente acostadas aos autos, a turma julgadora entendeu que, em virtude da recorrente ter recolhido voluntariamente 11% de contribuição previdenciária sobre o valor dos serviços nos termos do artigo 31 da Lei 8.212 de 91, ela estaria a confirmar sua natureza de empresa locadora ou cedente de mão de obra. Primeiramente, é preciso observar que, em virtude da decisão prolatada pela Justiça Federal do Espírito Santo, a recorrente deixou de estar sujeita ao regime de retenção de contribuição previdenciária. É certo que a decisão judicial em comento não adentrou no mérito de avaliar a natureza da atividade prestada pela recorrente. Mas se, por um lado, a decisão não socorre a recorrente, por outro, também não é possível entender que tais retenções possam atestar a natureza de locação ou cessão de mão de obra dos serviços prestados. Em segundo lugar, as notas fiscais acostadas aos autos acabam por corroborar o caráter de eventualidade dos serviços prestados. Tomemos, por exemplo, as notas fiscais anexadas abaixo, e eu aí colo as cópias, emitidas em razão dos serviços prestados à Santa Maria Siderúrgica Limitada no mês de fevereiro de 2003. Uma para acompanhamento de estoque de 600 e 200 toneladas de ferro-gusa, e aí eu detalho, né, as notas, e outra no acompanhamento de estoque de 6.000 TM lotes, eu coloco as duas notas aí. Observa-se que os valores são pagos em virtude de cada serviço prestado, sem que haja individualização do trabalhador que prestou o serviço. Nesse sentido, desconstitui-se o caráter de continuidade dos serviços prestados, o que afasta a presunção de que a empresa praticava atividade de locação de cessão de mão de obra. Por todos esses motivos, entendo não restar devidamente comprovado que a contribuinte de fato praticava atividade de locação e cessão de mão de obra, o que motivou sua exclusão pelo Simples. Logo, voto por dar provimento ao recurso voluntário. Algum comentário, Marco? Eu olhei o processo aqui, presidente. Eu acho assim, eu olhei integralmente o processo. Essas provas aí, ela apresentou em sede de impugnação, manifestação de conformidade da exclusão. A DRJ analisou e teve uma percepção diferente da relatora. E aí, eu achei estranho, porque ela trouxe justamente notas fiscais que demonstrariam um eventual caráter de locação de mão de obra, tá? Era para ela ter trazido outros elementos, dizendo que não era locação de mão de obra. Ela traz justamente só notas de locação. Então, sabe, ela tem que provar que ela tem outras atividades. Aí, acompanhamento de estoque, acompanhamento de... Eu confesso que também analisei o processo, que isso é uma coisa realmente puramente de prova, né, se exerce uma atividade ou não, que é difícil aqui para a gente que analisa o processo quase 20 anos depois, né, ver isso aí, a distância, mas os documentos que foram encartados, quando a data vem na manifestação da ilustre relatora, para mim não comprovam que ela não fazia isso, ao contrário. Justamente. Ela tem que provar que não faz isso e ela prova que faz isso. Eu de fato, eu não vi assim, não. Quando eu olho... Só um minutinho, por favor. Um minutinho. Eu até estou propenso, se for o caso, converter até em dirigente, nem sei se a empresa existe até hoje, são tantos anos, né? Para que se verifique melhor, até dando a chance do contribuinte mostrar isso, mas, francamente, só isso não me dá a nítida impressão de que ela realmente fazia isso. Eu posso estar enganado. O Evandro deve conhecer até, talvez, não sei, da DRF Vitória, se tem alguma informação suplementar sobre esse assunto, se conhece esse tipo de atividade, enfim.
como ele é de Vitória e o ato foi da delegacia de Vitória, talvez possa dar alguma luz a respeito do seu valor, ele pode não conhecer, né? Eu não conheço não, Scone. Então, eu acho. de prova. Vamos lá. Deixa eu só fazer uma colocação aqui, eu até já expliquei isso no meu voto, que essa atividade de cessão de mão de obra, ela está definida, as características, elas estão definidas em lei. E aí, eu acho que deveria ter sido comprovada aí a subordinação, a continuidade do serviço, porque a lei é muito clara a esse respeito, todos os dispositivos da lei são esses. E o simples fato dela dizer no contrato social, não tem nada no contrato social que fale que ela faça prestação de serviço de mão de obra. A nota fiscal, ok, estava lá destacado os 11%, mas o acompanhamento de embarque e desembarque, eu não sei, eu imagino, se eu fosse empresa contratante, eu não gostaria de ter a mesma pessoa, né? Porque quando você tem uma rotatividade aí nessa fiscalização, você garante que a fiscalização realmente ela é independente. Então, isso é uma ilação, né, na verdade. Não, da mesma forma que eu acho que aí é uma interpretação das provas que foram apresentadas no processo, porque, de fato, é uma questão meramente probatória. E eu não acho que, avaliando as provas no processo, não ficou comprovada aí a continuidade do serviço prestado, a subordinação, que são características que estão expressamente definidas na lei. Então, eu acho que houve ali uma interpretação dessas provas pela DRJ que não apontavam essas características que são exigidas na lei, que é justamente a continuidade e a subordinação de serviços prestados. A DRJ simplesmente fala, olha, está aqui no contrato, mas o que no contrato está dizendo, no contrato social da empresa está dizendo que ela prestava cessão de mão de obra? Não vejo nada. E mesmo assim, a própria súmula CARF diz que a DRJ deveria comprovar. E aí, quando ela aponta as notas fiscais, eu não vejo ali nem a continuidade, nem a subordinação. Porque se houver subordinação, normalmente quando há cessão de mão de obra, nessas notas fiscais aí, tem o nome do prestador de serviço. Não, nem sempre, Paulo, desculpa, nem sempre. Enfim. Isso não tem, não. Acho que a sua posição é bastante sólida, mas data vênia, eu dela discordo. Eu estou antecipando até meu voto, eu posso até votar para uma eventual conversão em diligência para que dê o contribuinte a condição de demonstrar o que mais ele faz lá, fora isso aí. Agora, presidente, só com isso eu acho muito pouco. Marco? Na verdade, assim, a DRJ foi bem clara, descaracterizando essas provas, tá? Entendendo que, olha, isso aí tu tá até provando o contrário. Também acho. E aí ele não traz nada da peça recursal. Ou seja, o contribuinte aparentemente não está interessado. Ele trouxe justamente... E outra coisa, não é a DRJ que tem que provar que ele faz ou não faz algo. É o contribuinte. Instaurado o litígio, tá? Ele tem que provar e demonstrar isso. Ele não demonstrou. Então, aliás, pelo contrário, ele até confirmou mais o ato declaratório de exclusão do Simples. Então, eu acho assim que nem é caso de diligência, é negar. Porque a DRJ disse, olha, eu não trouxe provas o bastante, tal. E ainda induziu ele a trazer mais elementos conclusivos, coisa que ele não trouxe. Então, a gente vai analisar a extensão de locação de mão de obra. É difícil. Aí é uma discussão de natureza de o que é locação de mão de obra, não pode ser eventual, não pode. Aí é outra história, né? Deve ter vários pareceres sobre isso. E até a DRJ trabalhou isso um pouco na decisão. Eu já vou antecipando meu voto, até eu divirjo e nego provimento. Eu vou até completar, dizendo o seguinte, esse é o Simples Federal, né? O Simples Federal era realmente cheio dessas nuances aí. A gente teve casos, assim, famosos de ser negado até um simples antenista que subisse do telhado, não era equipado a engenheiro, quer dizer, realmente houve alguns problemas na época para definir tudo que era isso, porque é muito subjetivo, mas acho que nesse caso não vejo que haja essa subjetividade. De qualquer maneira, vou colher os votos, o conselheiro Marco Rogério está divergindo e negando o provimento, mantendo a exclusão do Simples. Conselheiro pagando, por favor, seu voto. Presidente, eu também dei uma analisada aqui no processo. A conselheira Paula levantou grandes dúvidas em relação ao conteúdo probatório, mas a contribuinte, por si só, ela só trouxe prova contra a sua alegação, né? Ela, na verdade, não deixou de comprovar que ela não prestava serviço de locação de mão de obra. Nesse caso, eu vou com a divergência. Conselheiro Evandro. Está sem microfone, vai.
Nesse caso eu vou acompanhar a divergência, eu entendo que ela não fez a comprovação necessária aí. Júnior? Bom, eu acompanho a relatora e acho mais que o ônus, nesse caso, indiscutivelmente era da Fazenda, e vocês estão querendo um negócio de uma prova negativa, né? E é complicado no direito. Eu acompanho, é complicado para não dizer impossível. Vamos lá. Conselheiro Wilson. Eu também acompanho a relatora, presidente, porque eu acho o seguinte, ela está caracterizando aí que tinha uma subordinação, que cada fazenda está provando isso, e eu acho que não foi apresentado. Eu acompanho a relatora. Está acompanhando a relatora, dando provimento Sim. ao contribuinte. Perfeito. Desculpe, conselheiro Luciano. Eu acompanho a relatora também, presidente. Tá. E eu vou com a divergência e considerando que, nos termos do que consta no momento a respeito dessa nova situação trazida, os casos que não envolvem crédito tributário não estão abrangidos pela nova redação dada em relação ao voto de qualidade, eu decido favoravelmente à Fazenda Nacional, no voto de qualidade nego o provimento ao recurso. Próximo processo. Presidente. Sim. Pois não. Esse entendimento ele está exarado aonde, presidente? Esse entendimento está exarado na seguinte situação. O voto de qualidade, eu não vou entrar no mérito da discussão desse assunto e estou decidindo de acordo com o artigo 158, parágrafo 1º do RICARF, declarando já o resultado do julgamento, mas eu vou lhe dizer por quê. O voto de qualidade previsto no parágrafo 9 do artigo 25 do decreto 70.235 não foi revogado, mas excepcionado em parte. Isso porque a eventual revogação desse delegado deveria ser expressa com indicação em cláusula revogatória na parte final da Lei 13.988, com observância da Lei complementar 95 de fevereiro de 98. No caso de processo de reconhecimento de direito creditório do contribuinte ou em casos como aqui analisado, que não envolvem crédito tributário, não se aplica essa excepcionalidade que foi trazida recentemente. Então, mantém-se o rito normal que era previsto antes dessa medida provisória, como de lei, e o voto de qualidade favorece a Fazenda Nacional. Julgamento encerrado. Próximo item da pauta. Item Fleury. Eu já declarei o resultado. Eu não vou discutir mais isso, conselheira. Item seguinte da pauta é o item ainda da conselheira Paula, só que foi retirado de pauta, Fleury S.A., é o item 235, e tem depois um processo que não é sequencial, é outro ano, inclusive, que também Fleury, eu só queria saber da relatoria, isso está como minha relatoria, mas seria processo repetitivo, se é o processo é repetitivo ou não, porque são anos diferentes. Eu quero saber da conselheira, existia isso mesmo, Paulo? Fleury, está sem microfone. Tá sem microfone. Eu só tenho um voto, Fleury, eu acredito que esse seja repetitivo. Só tem um voto, então tá bom. Ok, então é repetitivo, foi retirado de pauta por solicitação do contribuinte. Então, são os itens 235 e consequentemente, o 236 estão fora de pauta por pedido do contribuinte. Continuando na relatoria da conselheira Paula, item 237, esse é repetitivo com certeza, que são vários em seguida aqui. Leonildo, representação limitada. Por favor, o relatório e o voto, nós vamos depois desse fazer o intervalo para o almoço. Certo. Eu vou direto para o voto, que no voto eu faço um pequeno relatório já, então, já incluo tudo, tá? Essa é uma matéria que a gente já votou hoje, inclusive, então, o recurso voluntário ele é tempestivo, a recorrente está devidamente representada e os demais pressupostos de admissibilidade estão presentes, posto que dele conheço. Em suma, o cenário da LIDE compreende o que se segue. A recorrente alega ter recolhido ao maior o IRPJ do segundo trimestre de 2003, pelo regime do lucro presumido, obtendo um crédito no valor de R$ 317,91, que visava compensar com outros débitos seus por meio de decomp enviado em 5/10/2005. A compensação foi indeferida por meio de despacho decisório em 9/6/2009, sob o fundamento de que o valor recolhido já havia sido integralmente utilizado para a quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no PERDECOMP. Em 8/7/2009, a recorrente apresentou manifestação de inconformidade, esclarecendo que havia procedido à retificação de DCTF, refletindo os valores devidamente apurados.
Apreciando a impugnação apresentada, a turma julgadora indeferiu o pedido, entendendo que a recorrente não apresentou provas da existência do crédito, vez que a juntada de declarações na legislação DCTF, DIPJ ou PERDECOMP não são suficientes para demonstrar o quantum e a composição da base de cálculo do imposto no período em questão, devendo ser apresentados outros registros contábeis e respectivos documentos fiscais para suportar as informações declaradas. A recorrente entende que, por ter optado pelo regime de lucro presumido, está dispensado de registro regular contábil e que os documentos apresentados e as informações em poder da Fazenda Nacional são suficientes para verificar o alegado. Pois bem, é fato que, conforme o parecer normativo COSIT número 2 de 2015, a retificação da DCTF posterior ao despacho decisório não impede a homologação de compensação, como a gente já discutiu aqui hoje. Tal postura não poderia ser diferente, uma vez que o crédito tributário do contribuinte nasce do pagamento indevido a maior que o devido, não cabendo à Fazenda Pública cobrar do contribuinte quaisquer valores que não estejam previstos em lei. Diante da possibilidade de se apreciar as compensações pleiteadas com base em DCTF retificadora, encaminhada após o despacho decisório, cabe agora avaliar se os documentos acostados aos autos são suficientes para comprovar que os créditos não foram alocados para compensar outros débitos. E aí, eu vou já também adiantando aqui, eu digo que a Fazenda tem o dever de provar, mas o contribuinte também tem o dever de demonstrar a procedência dos fatos alegados. E, o contribuinte, a despeito da retificação extemporânea da DCTF, teria direito à compensação para demonstrar a prova e a liquidez, mas ela não apresentou nenhum documento posterior e, portanto, não há outra alternativa aí, na minha visão, que negar provimento por falta de documentos, outros comprobatórios que suportem o pleito da recorrente. Proposta da relatora é negar provimento, é isso, relator? Exato. Conselheiro Marco Rogério. Trazer microfone. Microfone, sim. Acompanhe, presidente, olhei o processo, a posição já bem fortalecida da turma. Conselheiro Pagano. Com a relatora. Conselheiro Evandro. Acompanhe a relatora. Conselheira Júnia. Com a relatora. Conselheiro Wilson. Acompanhe a relatora, presidente. Conselheiro Luciano. Com a relatora, presidente. Eu também acompanho por unanimidade. Eu só quero fazer mais em seu julgamento encerrado. Apenas uma explicação sem contraparte a respeito do caso anterior. O entendimento que nós adotamos, que nós, contribuintes, conselheiros da Fazenda, entendemos isso. A nossa posição é que nos casos que não envolvem crédito tributário em instrução, que é o caso típico que nós acabamos de ver, de exclusão do simples, ou então de reconhecimento de alguma isenção, alguma coisa nesse sentido, como não envolve crédito tributário, não se aplica o novo dispositivo legal. É apenas isso, tá bom? Era isso. Então, encerramos por aqui. Almoço. Regina, por favor. Podia encerrar. Interrompendo a gravação, presidente. Voltando.